Bom, agora a gente volta a falar sobre o pedido de demissão de Gedel Vieira Lima. Segundo a assessoria do Palácio do Planalto, o presidente Michel Temer aceitou o pedido de Gedel, que era responsável então pela articulação política do governo federal com o Congresso Nacional. E justamente para falar com a gente sobre essa articulação política, conversamos por telefone com o professor de Sociologia do Mackenzie, Rodrigo Prando. Professor Rodrigo, obrigada pela participação aqui no Link Record News. Eu que agradeço o convite. Muito bom dia. Professor Rodrigo, a sensação que os brasileiros têm é que realmente só aconteceu alguma coisa mais severa, a demissão, por exemplo, esse pedido de demissão, porque veio à tona gravações do ex-ministro da Cultura, Marcelo Calero. É isso realmente? Me parece que sim. Pelo que foi noticiado e o que eu acabei de ler também, sem dúvida nenhuma. E aí a gente vem vendo que essa questão ela vai tomando uma dimensão que já não era pouca, né? A dimensão já era grande. Então você tem um ministro pressionando outro ministro e agora também, inclusive, a provável gravação da conversa com o presidente da República, né? Claro que esses fatos sendo noticiados e vindo à tona colocou uma condição insustentável. Aliás, já desde do início, né, desse imbróglio já se estava um cenário muito ruim até a negociação, provavelmente, dessa carta e o pedido de demissão que foi aceito. Então, sem dúvida nenhuma que isso foi determinante. Agora, professor, quanto que isso abala o governo Temer, hein? Olha, eu acho que a imagem do governo Temer não tem sido as melhores. E por que eu digo isso? Porque tão logo, talvez tenha sido noticiado, o mais republicano, penso eu, né, o mais correto na separação de interesses públicos e privados, deveria ter sido já o desligamento do ministro, sem ter o desgaste maior. Então, assim, é mais um desgaste para o governo Temer, que, no fundo, tem na sua equipe aí figuras políticas que não estão conseguindo entender que os tempos no Brasil têm sido outros. Quais tempos? Tempos em que as pessoas estão mais atentas e de tentativa de separação do que é interesse público e do que é interesse privado, sobretudo de tentar colocar fim a uma prática que ela é nefasta na cultura política brasileira, que é do patrimonialismo, né? Que é do favorecimento de grupos ou de pessoas a partir de cargos ou funções públicas, utilizando essa influência, ou mesmo em termos da investigação da Polícia Federal de tráfico de influência. Então é mais um desgaste para o governo Temer, que vai ter que administrar. Agora, o problema no início era de comunicação do governo Temer, e agora não se pode dizer que é só de comunicação. Na verdade, o problema não é da forma, mas é do conteúdo do próprio elemento aí dentro do governo, que é da permanência de um tipo de política que não é mais compatível com o que se espera de uma sociedade mais democrática, né? Agora, professor, em depoimento à Polícia Federal, o ex-ministro Calero, da Cultura, afirmou que Temer também o pressionou, né, pedindo essa liberação de obras. O quanto grave é isso? Um presidente da República intermediando ali acertos que favoreceriam aí o ex-ministro agora também, o ex-ministro que sai agora, Vieira Lima, Gedel Vieira Lima. Justamente, pois é, isso é grave e aí a gente vai ver qual vai ser a resposta. Eu acho que neste caso a resposta não pode vir pelo porta-voz da Presidência da República. Nesse caso, como citado nominalmente por um ex-ministro, eu imagino que o presidente Temer deva vir a público para tentar responder a isso. E eu lhe diria mais do que isso. Essa prática, ela é comum e corriqueira, infelizmente, no seio do poder da política brasileira, seja na Câmara de Vereadores do menor município do Brasil até o Congresso, o Senado ou a Presidência da República, o que deve ser, obviamente, combatido. Então, é grave, coloca o presidente em situação muito desconfortável e eu imagino que ele deva vir a público trazer as suas explicações e que elas sejam muito convincentes, porque as pessoas estão antenadas com o que está acontecendo e é uma prática que não se pode de maneira alguma aceitar. Interesses privados se confundindo com interesses públicos. Infelizmente, professor Rodrigo, o que o senhor disse que é uma prática comum foi confirmado, inclusive, pela transcrição do depoimento de Marcelo Calero. Ele disse que o próprio presidente Michel Temer, quando o procurou, disse que era uma prática comum, política tem dessas coisas. Então, a sensação que os brasileiros sentem nesse momento é realmente de impunidade, é mais uma coisa nesse cenário político que está bem sujo, infelizmente, e a gente se pergunta, agora com a demissão de Gedel, o pedido de demissão, ele perde então o foro privilegiado. Como é que seguem então essas investigações sobre ele e ainda Michel Temer também pode ainda ser responsabilizado por um tráfico de influência?
Eu penso que sim. Agora, na verdade, como o presidente mantém, né, a prerrogativa de foro, né, de função, cabe a investigação por conta da Procuradoria-Geral da República, né? De qualquer forma, nós temos a dimensão jurídica, que ela já não é simples e ela vai ser tratada pelos órgãos competentes, mas o que me traz aqui, talvez nessa entrevista, seja o desgaste da imagem política dessas figuras envolvidas. Então, assim, não se pode, de maneira alguma, compactuar com qualquer tipo de prática que seja aquela de tráfico de influência ou de favorecimento de grupos ou de pessoas em relação ao que é público e daquilo que é privado. Então, assim, pode trazer sérias consequências se o governo não for claro e não conseguir responder à sociedade. E a desculpa de que isso faz parte da política não é desculpa, é simplesmente corroborar uma prática que é comum, mas que deve ser combatida, porque ela está na Constituição. Quer dizer, o poder público tem que ser transparente, ele tem que ser isento e tem que ter ética no trato das questões públicas. Então, isso não é admissível em nenhum governo. Não era no governo Dilma, não era no governo Lula, não deve ser no governo FHC e não deve ser no governo Temer. Isso não pode acontecer. Né? De qualquer perspectiva, seja ela jurídica ou política, tem que ser combatido, embora nós saibamos que seja parte da cultura política brasileira. Ser parte da cultura política brasileira não é elemento que possa dar continuidade a esse tipo de prática. Professor, e esse apoio que foi dado pelos presidentes, tanto da Câmara quanto do Senado, a Gedel Vieira Lima também? Ficou feio, né? Sim, não. E veja só, nós estamos falando, nós tivemos uma mudança de presidente, inclusive eu estive aí ao vivo, né, comentando a questão do impeachment, quer dizer, houve uma mudança do presidente, a presidente Dilma saiu, mas o Congresso permaneceu. O Congresso é o mesmo, os senadores são os mesmos. E, infelizmente, a gente tem que ter isso com muita seriedade, que esse é um problema não só pontual, mas corriqueiro na cultura política brasileira. Ou os políticos reformam, e aí reformar aquilo que os privilegia é muito difícil. Então, eu sou muito cético em relação a esse Congresso e a esse Senado fazer alguma reforma política que acarrete em algo de positivo para a democracia e para a sociedade brasileira. Então, este apoio e esse apoio incondicional só reafirma a tese de que sim, isso é comum em Brasília, como eu disse, é comum na menor Câmara de Vereadores de qualquer município do Brasil. Isso tem que ser combatido. E tem que ser combatido com uma imprensa que noticie, com o cidadão antenado e com a indignação de todos, que nunca seja uma indignação seletiva, ou seja, não deve ser visada em partidos, em pessoas, mas a prática tem que ser combatida sempre. É pelo menos o que eu penso como cidadão e como cientista social, né? Tá certo, professor. Muito obrigado pela participação do senhor aqui no Link Record News. A gente conversou agora por telefone com o Rodrigo Prando, que é professor de Sociologia do Mackenzie. Professor, muito obrigado. O senhor é sempre muito bem-vindo aqui no Link Record News. E tenham todos um bom dia. Bom dia.